O sangue precioso de Cristo. Para sustentar sua vida física, você necessita de certos itens básicos, tais como água, oxigênio, alimento, vestimenta e habitação. E mais, seu corpo requer uma certa quantidade de proteínas, vitaminas e minerais. Sem todas essas coisas, sua vida física poderia morrer ou, no mínimo, sofrer grandemente. Ocorre o mesmo com sua vida espiritual. Sua vida espiritual, da mesma forma que a sua vida física, requer certos elementos básicos que são essenciais. Sem eles, você encontrará dificuldade para sobreviver como um cristão no mundo que não conhece a Cristo. Um desses elementos básicos é o sangue de Cristo. Por que você necessita do sangue de Cristo? Porque, essencialmente, o homem caído tem 3 problemas básicos. Mesmo sendo um cristão, você ainda traz consigo a vida humana caída. Portanto, dia após dia, você ainda pode ser perturbado por esses 3 problemas. Esses 3 problemas envolvem 3 partes: Deus, você mesmo e Satanás. Quanto a você, você frequentemente sente separação. Em seu interior, você constantemente se sente culpado. E de Satanás, muitas vezes você se sente acusado. Essas 3 coisas, separação de Deus, sentimento de culpa e acusação de Satanás, podem ser 3 grandes problemas em sua vida cristã. Como eles podem ser vencidos? Somente pelo sangue de Cristo. Quando Adão pecou no jardim do Éden, ele imediatamente se escondeu de Deus. Antes de Adão pecar, ele desfrutava Deus e estava em sua presença todo o tempo. Contudo, após ter pecado, ele se escondeu. O pecado sempre resulta em separação de Deus. Mesmo sendo um cristão, você pode experimentar isso. Depois de cometer algum pequeno pecado, você sente um grande abismo entre você e Deus. Porque Deus é justo, ele não pode tolerar pecados. Isso é o que o profeta Isaías disse: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Após Adão pecar, Deus não disse: Adão, o que você fez? Pelo contrário, Deus disse: Adão, onde você está? Em outras palavras, Deus não está tão preocupado com os pecados que você possa cometer quanto o fato de seus pecados separarem você dele. Deus ama você, mas ele abomina seus pecados. Enquanto seus pecados permanecem, Deus tem de manter-se afastado de você. Nessa condição, você sente-se longe de Deus. Para Deus vir, os pecados precisam ir. Há somente uma coisa em todo o universo que pode lançar fora os pecados: o sangue precioso de Cristo. Não é pelo muito orar, nem pela muita lamentação, nem ritual, nem penitência, nem promessa de ser melhor, nem sentimento de culpa, nem um período de espera, não. Nada senão o sangue precioso de Cristo pode remover pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é ilustrado em Êxodo. Alguns dos filhos de Israel podem ter sido tão pecaminosos quanto os egípcios. Mesmo assim, quando Deus enviou seu anjo para ferir todos os filhos primogênitos na terra do Egito, ele não disse: Quando eu vir os vossos bons comportamentos, passarei por vós. Deus não exigiu que os filhos de Israel orassem, ou fizessem penitência, ou prometessem comportar-se bem. Não. Deus ordenou-lhes imolar o cordeiro pascal e aspergir o sangue do cordeiro sobre as ombreiras das portas. Ele disse: Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Deus não olhava que tipo de pessoa estava dentro da casa. Quando via o sangue, ele apenas passava por cima. O cordeiro pascal era uma figura de Cristo.
Quando João Batista pela primeira vez viu o Senhor, ele proclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus. Pelo seu sangue precioso, todos os pecados foram tirados. Então, o que você poderia fazer quando peca e sente-se longe de Deus? Você deve simplesmente confessar aquele pecado a Deus e crer que o sangue de Jesus lança aquele pecado fora. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você confessa os seus pecados, imediatamente toda a distância entre você e Deus desaparece. Não se aborreça por nenhum sentimento ou falta de sentimento nesta questão. O sangue de Cristo é primeiramente para a satisfação de Deus, não sua. Lembre-se, Deus disse: Quando eu, não você, vir o sangue. Na noite da Páscoa, os filhos de Israel estavam dentro da casa, enquanto o sangue do cordeiro estava fora da casa. Dentro da casa, eles não podiam ver o sangue. Contudo, eles tinham paz por saberem que Deus estava satisfeito com aquele sangue que ele estava vendo. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote ia sozinho dentro do Santo dos Santos para aspergir o sangue sobre o propiciatório da arca. Levítico capítulo 16, versículos 11 ao 17. A ninguém era permitido assistir. Isso é uma sombra de Cristo, o qual, após sua ressurreição, entrou no tabernáculo celestial e aspergiu seu próprio sangue diante de Deus, como propiciação pelos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hoje ninguém pode olhar para o céu e ver esse sangue. No entanto, ele está lá. Ele está lá fazendo por você, Hebreus capítulo 12, versículo 24, e satisfazendo a Deus a seu favor. Embora não possa ver o sangue, você pode crer na sua eficácia. Esse sangue resolve seu problema com Deus. Se Deus considera o sangue de Cristo suficiente para remover seus pecados, você pode fazer o mesmo? Ou será que você exige algum bom sentimento além disso? Pode sua exigência ser mais elevada do que a de Deus? Não. Você deve simplesmente confessar: Ó Deus, obrigado, porque o sangue de Cristo lança fora todos os meus pecados. Se tu estás feliz com o sangue, eu também estou. O segundo problema crucial do homem é com ele próprio. Dentro dele e em sua consciência há um fardo pesado de culpa. Quantos jovens são hoje oprimidos pela culpa? Culpa é um grande problema para o homem. Os pecados ofendem a Deus por um lado e nos corrompem por outro. O que é culpa? Culpa é a mancha dos pecados em sua consciência. Quando você é jovem, sua consciência está só um pouco manchada. Mas à medida em que você envelhece, essas manchas se acumulam. Como uma janela que nunca é lavada, a consciência vai escurecendo, até que finalmente pouca luz pode penetrar. Nenhum detergente, nenhum composto químico, nenhum ácido pode lavar a mancha da culpa em sua consciência. Nem mesmo a bomba nuclear pode remover essa mancha. Não. Sua consciência exige algo mais poderoso que isso. Sua consciência precisa do precioso sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo é suficientemente poderoso para purificar ou limpar sua consciência de toda mancha de culpa. Como o sangue de Cristo purifica a culpa de sua consciência? Suponha que você receba uma multa de trânsito por estacionar na calçada. Você tem ali 3 problemas. Primeiro, você infringiu a lei. Segundo, você deve ao governo uma multa. E terceiro, você tem uma cópia da multa de trânsito para lembrá-lo dela.
Agora suponha que você esteja extremamente pobre e ache impossível pagar a multa. Você não pode lançar fora a multa porque a polícia possui uma cópia. E eles irão processá-lo se não pagar. Realmente você tem um problema, não é verdade? Esse é um quadro do que acontece sempre que você peca. Primeiro, você infringiu a lei de Deus, isto é, você fez algo que ofende a Deus. Segundo, você deve algo à lei de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa é uma multa bastante rígida, impossível de você pagar. E terceiro, você tem culpa em sua consciência, com uma multa de trânsito em seu bolso, como uma lembrança importuna de sua ofensa. Agora estão aqui as boas novas. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, sua morte cumpriu plenamente todos os requisitos da lei de Deus por você. Em outras palavras, sua dívida de pecado já foi paga. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo, mediante sua morte na cruz, pagou-a totalmente. Assim agora, os primeiros 2 problemas foram resolvidos. Deus não está mais ofendido e a dívida de pecado foi plenamente paga. Mas que dizer sobre a sua consciência? A mancha da culpa, como a multa de trânsito, permanece como um registro do seu pecado. É aí que o sangue de Cristo limpa a sua consciência. Pelo fato de a morte de Cristo ter pago a dívida do pecado, seu sangue pode agora limpar o registro daquela dívida. Da mesma forma que quando a multa é paga, ela pode ser rasgada e lançada fora, qualquer culpa em sua consciência pode ser limpa. Isso é fácil de experimentar. Sempre que você peca e sente culpa interiormente, você pode simplesmente se abrir a Deus e orar algo mais ou menos assim: Ó Deus, perdoa-me pelo que fiz hoje. Obrigado, Senhor. Tu morreste por mim na cruz e pagaste por este pecado que eu cometi. Senhor, creio que este pecado foi perdoado por ti. Agora reivindico teu sangue precioso para limpar minha consciência de toda mancha de culpa. Sempre que você peca e sente culpa interiormente, você pode simplesmente se abrir a Deus e orar algo mais ou menos assim: Ó Deus, perdoa-me pelo que fiz hoje. Obrigado, Senhor. Tu morreste por mim na cruz e pagaste por este pecado que eu cometi. Senhor, creio que este pecado foi perdoado por ti. Agora reivindico teu sangue precioso para limpar minha consciência de toda mancha de culpa. Lembre-se de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como o Salmo 103:12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem pode dizer quão longe é o Oriente do Ocidente? Da mesma maneira, quando você confessa seus pecados, Deus os afasta infinitamente para longe de você. Eles não são mais associados a você. Por causa disso, você pode descansar na sua consciência. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Não pense que depois de Deus perdoar os seus pecados, Ele pode um dia voltar atrás e fazê-lo recordar-se deles novamente. Não. Sempre que se trata de seus pecados perdoados, Deus tem uma memória curta. Algumas vezes você pode ter uma memória melhor do que a de Deus. Pode realmente esquecer? Isso é o que Jeremias diz em 31:34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus esquece seus pecados, você pode esquecê-lo também. Não faça Deus recordar-se de algo que Ele já se esqueceu. Cristo morreu há aproximadamente 2000 anos. Seu sangue já foi derramado e está disponível 24 horas por dia para limpar a sua consciência. Toda vez que você pecar, não há necessidade de esperar. Esperar não aperfeiçoa o poder do sangue. O sangue é todo-poderoso. Onde quer que você esteja, a qualquer hora do dia, se sentir culpa em sua consciência, apenas reivindique o sangue precioso.
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Salmos 32, versículos 1 e 2. Mediante o sangue de Cristo, o problema da culpa é removido. Contudo, algumas vezes, após você confessar e aplicar o sangue, você pode continuar a ter algum mau sentimento interior. Isso indica que seu pecado não foi perdoado? Ou que o sangue de Cristo não funciona? Ou que algo mais é necessário? Você precisa responder: absolutamente não. De onde então provém esses maus sentimentos após você ter confessado e aplicado o sangue? A fonte deles é o inimigo de Deus, Satanás. Para entender isso, precisamos ver quem é Satanás e o que ele faz. Satanás, na linguagem original da Bíblia, quer dizer acusador. Assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, refere-se a ele como o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, o inimigo de Deus, gasta a maior parte do seu tempo fazendo sabe o quê? Acusando o povo de Deus, de dia e de noite. Esse é o seu trabalho, é o trabalho dele. Naturalmente, Deus não lhe pediu para fazer isso, ao contrário. Ele se encarregou disso voluntariamente para acusar o povo de Deus sem cessar. Isso está revelado na história de Jó. Jó era um homem íntegro e temia a Deus. Jó capítulo 1, versículo 2. Porém foi mencionado que Satanás apareceu perante Deus para diante dele acusar Jó. Ele disse: porventura Jó debalde teme a Deus? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó capítulo 1, versículos 9 a 11. Em outras palavras, Satanás acusou Jó de somente temer a Deus porque ele o abençoava. Satanás afirmou que Deus subornava Jó e que se ele lançasse fora todas as riquezas de Jó, este amaldiçoaria a Deus. Isso ilustra a acusação de Satanás na esfera espiritual. No livro de Zacarias, o sumo sacerdote, Josué, estava diante de Deus e Satanás estava à sua direita, por se lhe opor. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Josué estava trajado de suas vestes sujas, versículo 3. Isso fala de sua condição pobre e pecaminosa. Quão frequentemente sua condição pobre dá a Satanás a oportunidade de acusá-lo. Isso implica que Satanás não é só o inimigo de Deus, mas também é seu inimigo. Sempre que você vai até Deus, Satanás se opõe a você acusando-o. Nada frustra espiritualmente um cristão mais do que a acusação. Sempre que houve a acusação de Satanás, você fica sem forças. É como se toda a força se esgotasse do seu espírito. Um cristão sob acusação acha difícil ter comunhão com os outros e ainda mais difícil orar. Ele sente como se não pudesse aproximar-se de Deus. Essa é a sutileza do inimigo. Ele nunca aparece de trajes vermelhos com um tridente exclamando: eu sou o diabo, agora eu vou condená-lo. Ele é mais esperto, bem mais esperto. Ele o acusa interiormente, até mesmo induz você a pensar que as acusações dele são o falar de Deus. Como você pode distinguir entre a verdade iluminadora de Deus em sua consciência e a acusação de Satanás? Algumas vezes isso é difícil, mas há 3 meios. Primeiro, a luz de Deus supre você, ao passo que a acusação de Satanás seca-o. Quando Deus fala a respeito de seus pecados, você pode sentir-se muito exposto e ferido. Contudo, você também é suprido e encorajado a aproximar-se de Deus e aplicar o sangue precioso de Cristo. As acusações de Satanás, por outro lado, são totalmente negativas. Quanto você mais as ouve, mais se torna difícil orar. Você se sente vazio, desencorajado. Segundo, o falar de Deus é sempre específico, enquanto que a condenação de Satanás é frequentemente, embora não sempre, genérica.
Algumas vezes você pode ser induzido a pensar que está cansado ou que teve um dia duro, difícil. Outras vezes pode ter uma impressão geral de que não está correto para com Deus. Mas quando examina sua consciência, você não encontra um pecado específico que poderia ser a causa de você estar separado de Deus. Ou então, você pode se levantar com um sentimento de inquietação para com Deus. Todos esses sentimentos gerais de condenação, que não têm fonte aparente no pecado, são de Satanás e devem ser rejeitados. Quando Deus fala, ele é específico e positivo. Mas quando Satanás fala, ele é frequentemente genérico e negativo. Terceiro, todo sentimento de inquietação que permanece após você ter confessado e reivindicado o sangue é de Satanás. Não há necessidade de confessar e reivindicar o sangue novamente. A exigência de Deus é de uma vez só satisfeita pelo sangue. Mas Satanás nunca está satisfeito. Ele gostaria de vê-lo confessar repetidas vezes. Provérbios 27:15 diz: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. As acusações de Satanás são semelhantes a isso, como o pingar de uma torneira ou como uma mulher perturbadora. Elas não permitirão que você durma, mas o falar de Deus é diferente. Quando você confessa e clama pela purificação do sangue, Deus é satisfeito instantaneamente. Qualquer voz adicional é de Satanás. Se você confessa os seus pecados e reivindica o sangue precioso, e ainda algumas perturbações continuam dentro de você, você deve parar de orar imediatamente. Não confesse mais. Antes, volte-se para a fonte de acusação e diga algo assim: Satanás, confessei o pecado ao meu Deus. Ele perdoou o meu pecado e o sangue de Jesus Cristo limpou-me dele. Essa perturbação, portanto, que eu sinto agora, não é de Deus. Isso vem de você e eu a rejeito. Satanás, agora você precisa olhar para o sangue de Cristo. O sangue responde por qualquer uma de suas acusações. Experimente falar com Satanás desse modo. Quando você usa o sangue dessa maneira, Satanás é derrotado e ele sabe disso. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11 diz assim: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do seu testemunho é exatamente sua declaração de que o sangue de Jesus Cristo tem nos limpado de todos os nossos pecados e que esse sangue derrotou Satanás. Quando você fala dessa maneira intrépida, as acusações de Satanás são vencidas. A vida cristã é um tipo de guerra. Satanás, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Para essa guerra, você necessita de uma arma apropriada. Uma arma importante que deve utilizar é o sangue de Cristo. Pelo poder do sangue precioso de Cristo, é possível para um cristão viver a todo momento na presença de Deus. Sempre que qualquer pecado vier estorvar sua comunhão com Deus, você pode instantaneamente confessar e reivindicar o sangue prevalecente do Senhor. Imediatamente a comunhão é restaurada. Por que desperdiçar tanto tempo? O sangue de Cristo está disponível a todo momento, todos os dias. Você nunca pode esgotar o poder da purificação do sangue de Cristo. O seu sangue não só é capaz de purificar todo o pecado passado, mas também todo o pecado que você vier a cometer. Pelo poder do sangue precioso de Cristo, você pode desfrutar uma consciência livre da mancha de culpa. Por causa disso, você pode ir a Deus intrepidamente. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os nossos corações purificados de má consciência. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Pelo sangue de Cristo, sua consciência pode ficar livre de culpa. Como uma janela que acabou de ser lavada, ela pode estar clara, brilhante, cristalina e cheia de luz. Finalmente,
Pelo poder do sangue precioso de Cristo, você pode vencer todas as acusações de Satanás. Embora as acusações dele sejam fortes, o sangue de Cristo é mais forte. Ele responde a cada uma delas. Esse sangue é a sua arma. Com esta arma, você nunca mais será derrotado por Satanás. Antes, Satanás será derrotado por você. Quão amável, quão precioso é o sangue de Cristo. Mediante esse sangue, você pode viver na presença de Deus, dia após dia. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7.